Saudações em Cristo Jesus. Muitas pessoas confundem o pecado mortal, que a Bíblia chama de pecado de morte, com adultério, prostituição, assassinato, roubo e outros do tipo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, viu pessoal? Pecado de morte ou pecado mortal é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? As pessoas pensam que se alguém blasfemar contra o Espírito Santo e por alguma razão essa pessoa vier a se arrepender, ela obterá perdão. Vou já falar sobre isso, mas antes, o que é realmente blasfêmia contra o Espírito Santo? A resposta está em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 32 em diante, até o 34, quando Jesus estava expulsando demônios e os fariseus chegaram dizendo que ele estava sendo usado por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Resumindo, blasfêmia é atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Vou repetir. Blasfêmia é atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Mas tem gente que pensa que blasfêmia é simplesmente uma pessoa, um crente, ou seja lá quem for, olhar para uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo e a pessoa dizer: isso aí é o Satanás, isso aí é o demônio. Não é bem assim, gente. Para começar, existem 4 categorias de pecados, já falei aqui sobre isso. Uma pessoa só blasfema se ela conhecer a palavra, conhecer a verdade e também ter experimentado o dom celestial. Vou já mostrar na Bíblia, mas antes, analisa bem comigo esse assunto, porque assim, em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31, está escrito que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Então, uma pessoa que tenha blasfemado contra Deus, ou contra o Filho, ou até mesmo contra o Espírito Santo, essa pessoa vem para Jesus, ela vai obter o perdão. Mas aí você pode pensar, mas Jesus disse que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas são pessoas que conhecem. A própria Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, ou seja, os pecados que nós praticamos, os pecados que nós cometemos antes de conhecer a verdade, eles são perdoados, são apagados por Deus. Agora, depois que a pessoa conhece, aí a história muda. E você pode pensar, mas os fariseus conheciam? Gente, os fariseus eram doutores da lei, eram mestres, eles tinham conhecimento profundo das Escrituras, inclusive da pessoa do Espírito Santo. Tá? Agora analisa comigo, já mostrei que Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Agora tem um outro detalhe, infelizmente na igreja, entre o povo de Deus, pessoas que já confessaram Jesus como Salvador, que já tiveram seus pecados perdoados, mesmo assim ainda temos pessoas que são ignorantes quanto a muitas doutrinas bíblicas, pessoas ignorantes quanto ao conhecimento. Por isso que Pedro disse que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Também Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E a outra referência, 2 Pedro 3, 18. Agora vamos analisar a grande pergunta. E se alguém que blasfemou se arrepender? Agora eu vou te dar o texto que a Bíblia diz que é impossível. Porque se alguém blasfemou contra Deus, por que tem perdão? Porque essa pessoa tem possibilidade de se arrepender e ser perdoada. Se a pessoa pecar contra Jesus, tem possibilidade dessa pessoa se arrepender e ser perdoada. Mas eu te pergunto, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Então, se a pessoa pecou contra o Espírito Santo, que estaria convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, como que essa pessoa vai se arrepender? Aí agora, para não ficar só nessa passagem, eu quero ler com você um texto em Hebreus 6, tá? Hebreus capítulo 6, a Bíblia de Estudo Day, que é terrível. Vamos aqui, olha o que diz o texto. Versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram, olha que coisa linda, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro. Aí o versículo 6, e caíram e sejam outra vez renovados para arrependimento. Viu?
O versículo 4 diz que é impossível. E o versículo 6 diz que os que caíram é impossível que sejam renovados para o arrependimento. Por isso que quando alguém pergunta, uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, se ela se arrepender, tem perdão? Primeiro, não tem porque Jesus disse que não tem. Segundo, é impossível que alguém que blasfemou se arrependa. Então, dentro da igreja, tem pessoas que estão blasfemando, que entre aspas, não é aquela blasfêmia como está em Mateus. Não, são pessoas ignorantes, que não têm conhecimento do... Tem pessoas que não sabem nem o que é blasfêmia. Então vê alguém falando, vê alguém profetizando e fala bobagens. Outra coisa que nós não podemos misturar aqui, confundir, é zombaria com blasfêmia. Nós tivemos aí, visualizamos algum tempo atrás, quando tinha parada gay, carnaval, essas coisas, e alguns grupos LGBT apresentaram Jesus como se fosse gay e fizeram tanta zombaria, né? Pegaram crucifixo e colocaram nos seus orifícios anais, nas partes rabinais, enfim, uma zombaria terrível. E eu vi alguns irmãos falando assim, esses aí já estão condenados, estão no inferno, zombaram, blasfemaram de Deus. Gente, quem blasfemar de Deus ou de Jesus tem perdão. Só não tem quem blasfema do Espírito Santo. E mesmo se essa cambada tivesse blasfemado contra o Espírito Santo e eles viessem para Cristo hoje, mesmo assim teriam perdão, porque eles fizeram isso na sua ignorância, sem conhecer a palavra, a verdade. Quando a pessoa conhece, aí acontece o que está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ô glória! Está aí então explicado, bem mastigadinho, né? A questão sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida e não esqueça de se inscrever aí no nosso canal se você ainda não é inscrito e também marcar o sininho para receber as nossas notificações dos novos vídeos. Grande abraço, canal Ronaldo em Foco com você. Ô glória!